Bem, queridos, vamos lá para a segunda aula de A Doutrina do Pecado, segunda aula de Ramatiologia, ok? Vamos abrir a nosso livro, né? Vamos abrir aqui na página 58, 57, 58, pecado da transgressão, 57. Mesmo que pecamos contra alguma pessoa, o nosso pecado, na verdade, é diretamente contra Deus, pois Ele que nos exorta a não pecar contra o nosso próximo. Ok? Bem, página 58, todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é transgressão da lei, na página 58. Então, pecado do orgulho, ok? Pecado do orgulho, esse pecado é terrível, hein? O princípio de todo pecado está no orgulho, que foi o mal que levou à rebelião de Lucifer, certo? Contra Deus. A Bíblia exorta o crente não se envaidecer, se orgulhando, caindo na mesma condenação do diabo. Infelizmente, né, a vaidade, ela às vezes vem de diversas maneiras, né? O orgulho é terrível, né? O orgulho leva a pessoa a se sentir melhor do que outra pessoa. Veio o pecado do racismo, entendeu? O pecado social, tudo quanto é tipo de coisa ruim vem acompanhado disso. Então o crente, ele pode ser tentado, né, a esse tipo de pecado, mas ele não deve isso dominar o seu coração, tá? Porque foi o pecado do diabo, o orgulho. Ele se envaideceu muito com o que Deus deu a ele, em vez dele glorificar a Deus pelo que Deus deu a ele se exaltou, né? Fez a maior loucura da vida dele, de querer ter um reino junto com Deus. Ele dizia no coração: eu subirei ao céu acima das estrelas e serei semelhante ao Altíssimo. Então, o prazer dele era esse, ser igual a Deus, o pecado dele. Aí o que aconteceu? A criatura querendo ser igual ao Criador. E hoje ele procura botar o mesmo pecado nas pessoas, fazer as pessoas se envaidecer com aquilo que é de Deus. Entendeu? Tem pessoas que ele se envaidecem com os dons espirituais, sabia? Não sei agora, né? Mas teve época de pessoas, ele ter dons, ele se sentir superior aos demais membros da igreja que não tinha os dons que ele tinha. Mas, Deus, hoje assim, uma solução, uma pessoa precisa de ajuda, eu vejo que ela precisa, eu posso ajudar, e a pessoa não aceita. Aí a gente fala assim, poxa, como fulano é orgulhoso. É orgulho, né? Orgulho também, né? Tem pessoas que ele tem horror de precisar de alguém, né? Então, é orgulho. Tem pessoa que é orgulhosa. Ele não depende de ninguém, mas de repente precisa. Tem aquele orgulho, né? Eu já vi pessoas que já eram muito orgulhosas, mas depois não teve jeito, ficou doente, aleijado. E não tinha jeito, ou ele aceitava a ajuda ou morria. Entendeu? Eu creio que todo mundo tem um pouquinho de orgulho, né? Mas ser orgulhoso, Deus foi orgulhoso, sabe como? O orgulho de Deus foi assim, ele se sentia satisfeito com aquilo que ele fazia. Ele criava uma coisa e viu que tudo era bom, ali ele se sentia bem. Esse orgulho é bom, você faz uma coisa boa, se sente orgulhoso daquilo que você fez. Se sente satisfeito. Igual eu, quando eu escrevo meus livros, quando eu termino de escrever eles,
quando a editora manda meus livros para mim, aí eu pego ele com o maior prazer e sinto orgulhoso. Já uma vez o cara da editora falou: para que, pastor, que o senhor vai abrir o livro? A gente não vai poder mudar mais nada. Entendeu? Eu falei: rapaz, isso aqui é igual uma mulher que ganha neném. A primeira coisa que ela quer ver é o quê? É a cara da criança. Eu sou assim, isso aqui para mim é um neném. Ó, há 7 meses, nasceu, a primeira coisa que eu quero ver é a cara dele. Né? Então eu me sinto bem. Então isso é um orgulho que você tem, mas é um prazer que você tem daquilo que você conquistou, o teu esforço, né? Às vezes a Elba fala para mim: Adilson, descansa essa mente um pouco. Escutou? Descansa essa mente. Ela tem medo de eu ficar maluco. Mas o orgulho é bom, né, pastor? Esse tipo de orgulho. Bem bom. Entendeu? Você se sentir bem com aquela coisa boa que você fez, que você conquistou. Né? Então, isso aí vai te ajudando. Você trabalhou por aquilo, conquistou, Deus te ajudou. Mas toda honra e toda glória para quem? A Deus. Não é para você. Entendeu? Então, isso é muito bom. Então, seja um orgulhoso desse tipo. Tá? Desse tipo. Ok? Agora, tem aquele orgulho maligno mesmo. O cara é orgulhoso, nojento. Entendeu? Não dá nem para tu ficar perto. Deixa que vá na 50, é o diabo, 59, a descrição do pecado segundo a Bíblia. Bem, nós vamos ver aqui algumas descrições do pecado. Vocês não se esqueçam que no início desse livro, o assunto é antropologia, a doutrina do homem. É uma doutrina muito importante, por isso que eu botei em sequência. Primeiro a doutrina do homem, né, a sua estrutura, agora a doutrina do pecado. No final do livro não tem a doutrina da salvação e o outro livro vai ser a doutrina da igreja, é eclesiologia, tá? Estou botando tudo na sequência porque é melhor para a gente entender. E às vezes a pessoa manda tudo embolado, assim, ensina uma coisa, não, a gente tem que seguir uma sequência, tá? Aqui, ó, descrição do pecado segundo a Bíblia. Errar o alvo, hamartia. Então, como nós aprendemos desde o início, pecado é errar o alvo. Por quê? Porque Deus estabeleceu um alvo para o homem. O homem desobedeceu, ele saiu do alvo de Deus. O objetivo de Deus era um, o homem pecou, saiu fora dele. Então, por isso que a raiz da palavra pecado é errar o alvo. Ok? Outra descrição do pecado, dívida. O homem deve, né? O homem deve, a palavra deve vem de dívida a Deus, né? A guarda dos seus mandamentos. Então, todo pecado cometido é devido à dívida incapaz que o homem tem de pagar. A única esperança do homem é ser perdoado. Então, escuta só, o homem, ele tem uma dívida de pecado com Deus. Todo ser humano, quem está prestando atenção em mim, diga amém. Amém. Todo homem nasce com uma dívida de pecado. Todo ser humano. Essa dívida, ela foi paga por Jesus. Mas para que essa dívida que foi paga entre na tua conta, o que você tem que fazer? Tem que aceitar Jesus. Tá? Então, vê se você entende. Todo ser humano nasce com uma dívida de pecado. Certo? Então, Jesus pagou essa dívida para você. Então, para que essa dívida entre na tua conta como paga, aí você tem que aceitar Jesus. Sem Cristo, você vai morrer com essa dívida de pecado. Ok? Então, Jesus pagou a dívida que você tinha. Você não tem, o crente, ele não tem dívida nenhuma mais com Deus sobre pecado.
O diabo é que tenta botar isso na mente do crente. Mas o crente salvo, que nasceu de novo, ele não tem mais dívida de pecado com Deus. Jesus já pagou. Entendeu? É ponto final. E o diabo sabe disso. E ele sempre procura botar na mente de algumas pessoas que não querem ler Bíblia que ele está devendo alguma coisa. Tem alguma coisa errada. Não tem não. Tá? Jesus, ó, ele fez a obra completa. Jesus não fez nada pela metade na cruz. Nada. Entendeu? Outra coisa, outra descrição do pecado é iniquidade. Iniquidade é desordem. O pecado é um rebelde. O pecador é um rebelde, um idólatra, porque deliberadamente ele quebra o mandamento, né? Escolhendo a sua própria vontade e desprezando a de Deus. Outra descrição do pecado, desobediência em submissão. O pecado também é uma desobediência, uma insubmissão, é uma rebelião. Página 60. O pecado, ele é transgressão da lei. Certo? Transgressão da lei significa você ir além do limite. Você passa do limite. Está entendendo? Deus estabeleceu uma lei para o homem. Entendeu? E quando o homem transgride essa lei, ele transpassa esse limite. O que é uma lei? Eu vou dar uma lei para vocês. Você não pode passar daqui para lá. Aí vem alguém e passa. Ele transgrediu aquela lei. A lei é não passar. Então, quando o homem transgride a lei, ele ultrapassou o limite estabelecido por Deus. Entendeu? O pecado é isso. Deus coloca um limite para você, aí você transpassa esse limite e você peca. Aí é a transgressão da lei. Entendeu? Outra coisa que é malignidade, se refere à natureza íntima do homem pecador. É resultado de atos pecaminosos que são de natureza completamente maligna. O pecado é uma coisa maligna. Entendeu? Não tem outra coisa. Pecado não é coisa boa, é ruim e maligno. Certo? E também o pecado, outra descrição, é injustiça. Significa qualquer erro de alguém para com outro. O homem é injusto em relação ao seu próximo, por razões também de manter relações erradas com Deus. Então, a Bíblia diz que os injustos não herdarão o reino do céu. Você pode ser injusto com alguém e pode ser injusto com Deus. Entendeu? O problema da injustiça do homem, Jesus resolveu na cruz. Agora, quando a Bíblia diz que os injustos não herdarão o reino do céu, são dois tipos de injusto. Aquele injusto que rejeita a justiça de Deus. Quem é a justiça de Deus? Jesus. Jesus, o que Deus fez? Quando Jesus morreu na cruz do Calvário, Deus pegou a injustiça do homem, Deus pegou o pecado do homem e botou em Jesus lá na cruz. Então, quando Deus olhava para Jesus, não via Jesus, ele via as nossas injustiças, os nossos pecados, ele viu o pecador ali. E quando ele olha para nós, ele vê a justiça de Cristo. Então, o que Deus fez? Ele tirou a injustiça do homem e colocou em Jesus. E colocou a justiça de Jesus e colocou na gente. Deus fez essa troca. Está entendendo? Jesus na cruz do Calvário, ele levou os nossos pecados e nós levamos a sua santidade. Está entendendo? Então, nós não temos justiça própria e nem santidade própria. Tudo vem de quê? De Deus, através da cruz, morrendo em nosso lugar. Entendeu? Então, Jesus lá na cruz, ele foi o nosso substituto. Ok? Jesus morreu na cruz do Calvário por mim. Ok? Então, oi. Esse tipo de pecado de malignidade pode ser por herança? Não, tipo nós assim, herdamos, nós nascemos pecadores. Nós nascemos tipo, pecadores. se você ter uma coisa ruim de um É, parente não, próximo seu. É porque o pecado ele é uma coisa maligna. Herdou, né? Tipo de herdar. Nós herdamos, por exemplo, o filho de pecador é o quê? Pecador.
Então, nós herdamos o pecado de Adão. Pelo homem entrou o pecado no mundo e o pecado passou a todo mundo. A morte veio acompanhando o pecado. Então, todo mundo nasce pecador. Entendeu? Eu nasci pecador. Pastor, eu acho que eu entendi o que quer dizer. Pecado herdado familiar. Familiar, eu entendi Familiar não, também. porque o pai não sabe, o pai, o filho não sabe o pai. Meu pai é muito orgulhoso, minha mãe não é orgulhosa. Orgulhoso por mal, vamos dizer assim, né? Perdoa. Pode acontecer. Pode acontecer de ser uma família de orgulhoso. Na verdade, não é uma herança, né, pastor? É mais Não, pastor. Acho que é o Eu entendi que ele Se o pai dele foi uma pessoa orgulhosa, mas por mal, se isso vai, ele vai herdar esse pecado. Ele vai herdar o filho. É só verdade. Muitas das vezes nosso filho parece conosco. Então, aí o que acontece? Se eu for uma pessoa orgulhosa, meu filho se espelhar nisso, ele pode se tornar um orgulhoso. Mas não que ele herdou aquilo de mim. Ele viu em mim aquele costume e assemelhou. O que pode acontecer é você ser criado num ambiente que tu aprende aquilo. Tá entendendo? Você aprende e pode acontecer de ali ter um demônio operando aquilo. Tem família que tem demônios que operam certos tipos de pecado. Aí fala sobre a maldição, né? Tem família que tem tipos de demônio que opera ali. O filho é pinguço, o pai é pinguço, todo mundo bebe, é aquilo. E pode ter alguém ali que não vai ser também, né? Não vai beber. Então depende, né? Depende. Depende da personalidade da pessoa também, né? Né? Do caráter da personalidade. Vai do caráter, mas o diabo, ele aproveita às vezes a inclinação daquela família. Ele pode aproveitar a inclinação daquela família e procurar alimentar aquilo na vida da pessoa. Mas a Bíblia daquela fala o seguinte: família. conheceres a verdade, verdadeiramente serei livre, o quê? Livre, né? Eu acredito, é o seguinte, se prega, escuta só, se prega uma maldição de família. Eu não acredito. Eu acredito o seguinte, a Bíblia diz que Jesus se fez maldito por nós. Jesus se fez maldito. Então, toda maldição da minha vida, vindo de Adão, Jesus, eu aceitando a Jesus, ele quebra isso. Agora, o que acontece às vezes na vida das pessoas, não é que ele está amaldiçoado. Se ele é crente, que a maldição tem a ver com o velho homem. A maldição tem a ver com a velha criatura. O homem natural. Você aceitou Jesus, você não é mais um homem natural. Você aceitou Jesus, você passa a ser o quê? Uma nova criatura em Cristo Jesus. Você nasceu de novo. Aí, acabou. Agora, às vezes o que falta é libertação. Às vezes a pessoa, em alguma área da vida dele, ele não é liberto. Não que ele está amaldiçoado. Não existe maldição para crente. Maldição é para o velho homem. Tem nada a ver. Então, eu não acredito em quebra de maldição, é aceitar Jesus. Pastor, não quer dizer porque se eu errei no passado, meus filhos vão pagar por isso. Não tem nada a ver. Nada a ver. Agora, lógico, se você tem um certo tipo de fraqueza, o diabo vai trabalhar ali dentro da tua casa para que os filhos sigam o teu exemplo. Vendo você fazendo. Por exemplo, um pai que bebe demais e a mãe, duas pinguçazinhas. Aí, eles estão bebendo. Aí os filhos vão crescer naquele ambiente vendo o pai dessa maneira. O diabo vai fazer o quê? Vai influenciar os filhos a seguir o exemplo do pai, a pegar o gosto, o pai que sai, leva o filho para o bar, tá entendendo? Então, o diabo pode fazer isso. E tem alguns ali que tem a mesma inclinação do pai.
Mas eu conheço muitos filhos de beberrão que têm raiva de bebida. Então, isso aí vai da pessoa. Agora, que o diabo vai trabalhar para tentar levar a pessoa a seguir o exemplo do pai e da mãe ou da família, ele vai fazer isso. Pastor, eu falo muito quando dou aula para os jovens em questão de honrar pai e mãe. Mas em questão que Bíblia, que é a Bíblia que diz para honrar pai e mãe. E você vai honrar o pai e a mãe nos parâmetros bíblicos. Como que eu vou honrar o pai e a mãe que vive no vício? Se a palavra dele, a orientação dele, dos pais, desses pais, vai de encontro com a Bíblia, você não vai roubar, meu filho. Você não vai matar, meu filho. Tá? Ok, você vai honrar ele nisso. Por exemplo, mas quando vai no vício, eu bebo, meu filho vai beber. Não, honrar respeitar o pai não significa você seguir o mau exemplo dele. Independente entendeu? da situação Eu dele. respeito meu pai, trato bem ele, tá entendendo? Não maltrato ele, mas não obedeço ele a fazer coisa errada. Entendeu? Eu honrar o pai é uma coisa, agora seguir o exemplo mal da família é outro, bem diferente. Entendeu? De libertação mesmo. Então, não existe maldição para crente. Eu não acredito nisso. Eu dirigi muito trabalho de libertação, fiz muito trabalho de libertação há tempos atrás, né? Há muitos anos que eu faço isso, mas nunca entendi que crente é amaldiçoado. Eu entendo sim, que tem crente que precisa de libertação. Só isso. Maldição não tem pra gente. Jesus já levou ela. Maldição é para o velho homem, tá? Então, outra coisa aqui, a impiedade, né? A impiedade é o desprezo pelas coisas de Deus, entendeu? Acompanhado de total ausência de temor. O homem ímpio é o que dá pouca ou nenhuma importância às coisas de Deus, entendeu? Eles não produzem nele nenhum sentimento de temor, reverência. Ele está sem Deus porque não quer saber de Deus. Então o ímpio, aquele que vive na impiedade, é a pessoa que não vai dar valor a nada de Deus, não quer saber das coisas de Deus. E você lida muito com essas pessoas. Eles são pessoas muito boas, pessoas educadas, pessoas excelentes para você lidar com elas, mas o seu coração não aceita Deus. Está entendendo? Ele não aceita Deus, ele não quer, ele despreza no seu coração. É aquilo que Jesus falou, às vezes honra até Deus com os lábios, mas o coração dele está longe de Deus. Entendeu? Então, isso aí descreve aqueles pecados, né, que é o grande problema da vida das pessoas. Na página 61, queda ou falta ou cair para o lado. É outra descrição do pecado. No grego é conhecida a expressão cair no pecado. Pecar é cair de um padrão de conduta. Por exemplo, cair no pecado. Deus, ele estabeleceu um padrão para o crente. O padrão de vida do crente espiritual é diferente do mundo, é outro padrão. Então, quando a gente sai do padrão estabelecido de Deus para a gente, aí a Bíblia chama de cair no pecado. É muito diferente o padrão de vida do mundo, no sentido espiritual, para a gente. Há uma diferença. E o próprio mundo vê essa diferença. Certo? A sua forma de fazer as coisas, de negociar, de falar, de agir, comportamento, é todo diferente. É um outro padrão de vida do crente. É bem diferente, entendeu? Todas as formas de relacionamento do crente é diferente do relacionamento do mundo. É outro padrão. É correto. Pelo menos tem que ser assim. Outra palavra aqui, derrota, é o significado literal da palavra queda. Fulano caiu, teve uma queda espiritual. Definição bíblica de pecado no original.
nós vamos ver aqui. Ra é uma palavra, não é Ram não, tá? É uma palavra hebraica, indica calamidade, frequentemente é traduzido como mal, perverso, pode indicar algo moralmente errado. O texto de Isaías 45 é controverso quanto ao sentido, né? Mas no final tem um sentido punitivo, aquele que peca. Tem pecha, que é rebelar, transgredir, aon, que é iniquidade, shagam, que significa errar, extraviar. Isso aqui depois você estuda isso com calma. Aquele que sai do caminho cambaleando, é igual um bêbado. Essa palavra significa, no mundo espiritual, um sujeito que sai cambaleando, ele perde a direção. Viu uma pessoa que ele vai tão bem, de repente ele começa a cambalear, aí ele não acerta o caminho, perde a direção. É isso que a Bíblia quer dizer com essa palavra aqui, aquele que sai do caminho. E aqui vem, né, outras palavras gregas e hebraicas que eu botei aqui, para poder, depois vocês estudar isso com calma, tá? Para quando vocês verem essa palavra aqui, vocês botam aqui do lado da palavra na Bíblia, você coloca essas palavras em hebraico aqui que vocês vão ver. Então, na página 62, no Novo Testamento, tem outras palavras também que está se relacionando. Baixada é uma cidade sem lei. Não, pode crer. Era passar com isso aí 10 horas, meia-noite, todo momento. É uma cidade sem lei. Se desce em Copacabana, ele não faz. Se é em outro lugar, não faz. E a Lei Paraíba é 50 metros para o hospital e igreja. 50 metros de ligação. Isso aí é um abuso. Tem que... Ok. Então, gente, eu botei essas palavras aqui, para vocês ler com calma, para vocês entenderem, tá? Mas eu quero ler uma aqui, na página 63, a letra M, hipócritas, a palavra hipócrita, incorpora 3 ideias: interpretar falsamente, como faria um oráculo, fingir, como faria um ator, e seguir uma interpretação reconhecidamente falsa. Com o estudo dessas palavras no hebraico e grego, podemos concluir que o pecado é aquilo que contraria uma norma e, por fim, acaba sendo desobediência a Deus, sendo que a desobediência envolve tanto omissão como prática do erro. O pecado também não é apenas errar o alvo, mas acertar o alvo errado. Entendeu? Então, a palavra, quando Jesus chama de hipócrita, o que significa a palavra hipócrita? Fala para mim. Hipócrita que diz uma coisa e faz outra diferente. O hipócrita é aquele que finge ser alguém. A palavra hipócrita, ela significa ator. Ator. Ator mesmo, artista, Por exemplo, o cara lá vai interpretar um papel. Ele é aquilo ou ele está interpretando? Fala. Vamos, fala o nome de um ator aí da Globo. Ele interpreta, ele leva o papel que ele interpretou. Bonete, Interpretou um papel lá. Ele é aquele papel que ele interpretou? Não. Isso aí é ator, é o hipócrita. Aí Jesus falou dos crentes. Quem é hipócrita? É aquele que finge que é crente, mas não é. É hipócrita. Então, quando Jesus fala hipócrita, ele está falando aquele que finge ser alguém. Está entendendo? Deu para entender? Aquele que finge ser alguém. Então, a Bíblia está dizendo, Jesus está dizendo o seguinte, vocês estão fingindo de crente, mas não são.
É hipócrita. O evangélico pode ter essa profissão, ator ou atriz, no evangélico? Não sei, para mim não serve. E quando ele diz, quando é uma profissão? Não, para mim não serve ser ator, porque eu vou ter que estar abraçando outras mulheres, beijando na boca e fazendo carinho, e às vezes tem cena nu, tem tudo. Então, ser ator para mim não servia, Eu acho que nem tem. principalmente na Globo. Teatro. Certo? Você é ator, eu ia desviar. Tá entendendo? Agora nas igrejas tem. Porque a minha profissão, porque veja bem, o ator pode ser uma profissão, mas tem profissão que não serve para crente. Em muitos casos, eles têm que fazer cenas de matar, né? E matar também, enforcar o outro, bater na cara. Mas o ator pode aceitar o papel ou não? Ele pode rejeitar, mas se rejeitar, ele é mandado embora. Tá entendendo? Então tem coisa que eu acho que para crente não dá. Para mim não serve. Eu prefiro ser ator. Entendeu? Tá bom? Olha só, gente. Semana que vem nós vamos parar aqui na página 65. Tá bom? 63. Tá bom. Olha só. Deus, pega aquela cesta para mim não sair daqui. Gente, vamos ficar de pé para a gente orar? Aí, esse questionário está me ajudando muito, hein? Vamos ficar de pé. Não, vou orar. Eu vou orar. Não, explicar para ele que a cestinha. Eu vou orar primeiro. Antes de orar. Antes de orar. Tá? Vamos orar, gente. Então, eu vou encerrar aqui. Tá bom? Deixa eu rodar aqui para me tirar. Pronto.